Olá, meu querido, olá, minha querida, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Vamos falar de José, vamos falar de São José, esse homem tão importante no plano de salvação da humanidade, mas que tão pouco é lembrado. Eu sou Adilson Lamberti e esse é o meu canal Uma Voz. Espero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se sinta bem no canal e nós temos aqui várias palavras, várias mensagens, música, para que você chegue mais perto de Deus. Quem era José? Quem foi José? Qual a importância de José na história da salvação da humanidade? Vai dizer a palavra de Deus no Antigo Testamento que o Salvador viria da linhagem de Davi, e José era esse homem da linhagem de Davi. A palavra de Deus fala muito pouco de José, quase nada, não é? Sabemos que José era o esposo de Maria, sabemos que José esteve com ela, mas não sabemos até quando. A palavra de Deus não determina até quando José esteve. A palavra de Deus não fala quando José faleceu, mas a palavra de Deus vai dizer assim que Jesus era o filho do carpinteiro. José era o carpinteiro. Era um homem que tinha o ofício de trabalhar com a madeira, um homem que tinha a graça de Deus de transformar a madeira, aquela matéria tão bruta. Temos ferramentas tão magníficas hoje que máquinas e computadores podem esculpir na madeira o que um carpinteiro levaria semanas para fazer, uma máquina hoje faria em 5 minutos. Mas naquele tempo, ser um carpinteiro era um ofício muito sério, muito delicado, muito nobre. Os carpinteiros eram homens muito respeitados. E José tinha esse ofício. A palavra vai dizer assim que Jesus era o filho do carpinteiro. Mas José, no início, quando recebe Maria por sua esposa, e quando ele fica sabendo da gravidez de Maria, ele fica muito confuso e ele pensa em abandonar Maria, ir embora e deixar tudo para trás. E a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus vai dizer para nós, logo no capítulo 1, que um anjo visita José em sonho e diz para ele assim: José, você é o homem da linhagem de Davi, você é o homem pelo qual a promessa é cumprida. E o anjo vai dizer para José que Maria foi concebida pelo Espírito Santo e ela vai gerar o Filho de Deus, Jesus. E então Maria, que vai ser a mãe do Salvador, recebe a graça de ter José com ela durante todo o período a seguir na sua história e na sua vida. E não sabemos exatamente até quando Jesus, Maria e José ficaram juntos. Não sabemos exatamente até quando Maria permanece com José, seu esposo. A palavra de Deus não nos diz em que época, em que ocasião faleceu José, e muito pouco sabemos a respeito disso. Mas um homem de tremenda importância, um homem que foi fiel, foi obediente à vontade de Deus. Será que a gente já parou para pensar nisso? Como era para um homem naquela época se desposar de uma mulher, tomar como sua uma esposa que estava grávida e que não era filho dele? Imagine você acontecer isso hoje na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa história. Imagine se hoje uma mulher que estava prometida em casamento, uma mulher que estava noiva, já se casando, chega no seu futuro marido e diz assim: olha, eu estou grávida, mas pode ficar tranquilo, porque é o Filho de Deus, eu fui concebida pelo Espírito Santo. Imagine você, que situação. Imagina você quem seria o homem capaz de escutar uma coisa dessa e simplesmente acreditar e entender, e simplesmente à noite se deitar para dormir e um anjo visitá-lo em sonho e dizer para ele, olha José, Maria foi realmente concebida pelo Espírito Santo e vai ter o Filho Jesus, que vem da sua linhagem, da linhagem de Davi, e que vai ser o Salvador da humanidade. Imagine você a obediência desse homem. Imagine você o zelo desse homem. Imagine você a santidade de José. Imagine você quantas coisas passaram pela cabeça de José. E muitas pessoas não conhecem, não são devotas, não têm intimidade. Eu agora há pouco tive a alegria de sair de uma missa, de uma novena de São José, na capela de São José, uma capela onde os salesianos cuidam, e eu cantava um canto durante essa missa, e no final da missa uma pessoa me perguntou: nossa, que canto magnífico, não conhecia esse canto. E perguntou inclusive se o canto era meu. Eu disse: quisera eu tivesse tido essa inspiração. Eu tenho muitas músicas inspiradas por Deus, realmente em momentos nobres, momentos em que eu estive assim profundamente mergulhado na presença do Espírito Santo. Mas eu não tive a alegria de receber essa música de José. Essa música foi fruto de um encontro uma vez na Canção Nova, onde só estavam homens. E naquele palco, muito antigamente, no Rincão, quando a Canção Nova era bem mais simples, pequenininha,
não era essa coisa esplendorosa que é hoje. O Padre Jonas estava ministrando um encontro só para homens na Canção Nova, Eugênio Jorge estava com ele, e durante aquele momento, daquele encontro onde só tinham homens, o Espírito Santo de Deus concebia inspiração a Eugênio Jorge e lhe dava esse canto, um canto realmente inexplicável. Somente ouvindo a gente pode compreender. Tamanha foi a inspiração. E foi um momento muito nobre, um momento de Deus. E se podia ver muitos homens realmente comovidos, chorando e recebendo a graça do Espírito Santo de Deus. E homens que naquele momento compreendiam o que seria o exemplo de José. E vamos então meditar com essa simples canção, com essa inspiração de Deus, com essa canção em que o Espírito Santo fala em primeira pessoa. É José falando no início dessa canção, dizendo: eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Então, medite comigo essa canção e deixe o Espírito Santo visitar o teu coração, para que, como ele fez com o coração de José, que se tornou um servo, um escravo da vontade de Deus, eu e você possamos nos tornar também assim. Um dia desse, uma pessoa me perguntava na igreja: Adilson, qual a oração que você faz antes de ministrar uma pregação, antes de iniciar uma missa, antes de tocar numa missa, antes de tocar num retiro, num encontro? A pessoa dizia para mim assim: como é que você ora? Como é que acontece isso? Como é que acontece essa unção no momento que você está pregando? E eu dizia para essa pessoa: a minha oração é muito simples. Eu digo para o Senhor assim: Senhor, me usa como teu instrumento. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor conhece até onde eu consigo chegar. Mas a minha oração é muito simples: que, se for a vontade de Deus, que Ele me use como seu instrumento para anunciar a palavra, que Ele use o meu dom, a minha voz, para cantar para as pessoas, que eu seja somente um canal por onde passa a voz de Deus e a graça de Deus. E assim foi José, um escravo da vontade de Deus, aquele que se deixou usar por Deus até o último momento, aquele que foi um servo escolhido, eleito, ungido e capacitado para a missão que Deus escolheu. E assim também somos nós, eu e você. E que essa música possa trazer no teu coração essa reflexão, que eu e você possamos ser como José, simplesmente escravos da promessa de Deus. Que nós possamos seguir assim até o fim e que nós possamos ser felizes até o fim, enquanto estivermos servindo ao Senhor. Então ouça essa canção e eu espero que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração durante essa canção e que você sinta a alegria que sentiu José quando foi escolhido e chamado. Vamos lá? Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai de um filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo
tua promessa, e sou feliz vivendo assim, e sou feliz vivendo assim. Vivendo assim. José foi um grande homem, sem dúvida. E que eu e você possamos nos inspirar no exemplo desse homem, tão simples, tão pequeno, que foi lembrado simplesmente como um carpinteiro e nada mais. E que as pessoas olharam para Jesus e disseram: é o filho do carpinteiro. Que as pessoas possam olhar para eu e você e que elas possam saber que eu e você somos amigos do filho do carpinteiro. Eu vi grandes coisas acontecerem pela intercessão de São José. Eu vi um padre que sofria há dias com um câncer terminal em um leito de hospital, e que no dia de São José ele foi levado, foi resgatado por São José. São José fez o milagre de tirá-lo daquele sofrimento, daquela dor. Eu conheço tantos outros testemunhos de pessoas que pediram a intercessão de José e alcançaram coisas praticamente impossíveis a nossos olhos. Que eu e você possamos compreender que José nos pode ajudar naquilo que para nós é impossível. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e que nós sigamos o exemplo desse homem santo, esse homem de Deus, esse homem que foi escravo da vontade e da promessa de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou Adilson Lamberti, esse é meu canal Uma Voz. Vou pedir para você compartilhe essa mensagem, passe para as pessoas que você ama e deixa Deus usar você para evangelizar também. Amém? Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim.